Sagashi ni yuku no sa. Contra os abusos do judiciário e contra a lei aprovada pelos bolsonaristas e sancionada pelo presidente Lula que criminaliza piadas, vamos aprovar a lei da liberdade de expressão. A lei que vai garantir o seu direito de criticar principalmente político e figura pública, que vai garantir que você possa criticar leis, instituições, serviço público, serviço privado, pessoas públicas, enfim, garantir um direito constitucional, dessa vez regulamentado na letra da lei. Vamos falar sobre esse projeto logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, que você entrar no nosso Zap, nos nossos grupos de Zap. Lá tem o quê? Tem demência? Tem ações para você me ajudar a barrar os projetos do PT aqui em Brasília. Tem o que também? Tem campeonato de debate, tem sorteio de livro, tem um monte de... Tem sorteio não, tem concurso, né? Porque agora a Caixa vem aqui e me prende. Caixa Econômica Federal, se eu falo que tem sorteio, não tem concurso para você receber livros gratuitamente. Também tem o canal Cata Games, aí para você que quer se inscrever e ver nossas lives. Nossa, sou uma máquina de matar. E se inscrever, claro, na Twitch. Entrar na nossa Twitch, dar aquele sub, dar aquela força. Bom, vamos lá. O que é a lei, meus amigos? A lei é um quadro que delimita onde na vida real o juiz pode pintar. Até onde o juiz pode pintar, pode aplicar no caso concreto as peculiaridades. Porque a lei, ela tem que ser genérica e abstrata. Por quê? Porque a lei é incapaz de prever tudo o que acontece na vida real. Tudo o que acontece no dia a dia. Por isso nós temos juízes. Os juízes aplicam aquilo que a lei diz de acordo com as peculiaridades dos casos da vida real. Muito bem, o que tem acontecido? A gente coloca um quadrinho assim pro judiciário, o judiciário vai lá e faz um grafite do Cobra lá, pinta o teto da Capela Sistina. Então, a gente tem que delimitar bem. Eu disse isso por quê? Porque eu já começo, né, com a minha lei dizendo: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, né, que é o que a nossa Constituição diz, repito em lei. A manifestação do pensamento compreende a difusão de ideias e críticas por qualquer meio. Então, falei na rua, falei num caixote na Praça da Sé, falei numa rede social, falei numa televisão, falei no jornal. A manifestação do pensamento compreende, ou seja, abarca, inclui toda forma de difusão, de espalhar ideia ou crítica, em especial, inciso 1º, críticas ao regime político, às leis e decisões judiciais, as políticas públicas e as pessoas que ocupam qualquer posição na estrutura do Estado. Foi tratado mal por um servidor público? Tem todo o direito de dizer que foi tratado mal e de criticar o servidor público que te tratou mal. Quer criticar um político? Quer descer o pau no político? Você tem o direito de descer o pau no político. Ai, que delícia! Eu escolhi ser figura pública. Eu escolhi disputar a eleição. Não foi meu vizinho, não foi minha mãe, apesar dela e o resto da minha família sofrerem consequências, né, por causa da repercussão e etc. Mas eu escolhi. O artista escolheu ser artista. O ator escolheu ser ator. O famoso escolheu ser famoso, salvo algumas exceções, né? Mas a figura pública em si, em regra, especialmente quem tem mandato, né, escolheu ser figura pública. A jurisprudência, ou seja, as decisões do Poder Judiciário, já entendem que o direito à honra que todo cidadão tem, ele é menor, ele é mitigado quando você é uma figura pública, porque você se expõe. Então você está mais, né, suscetível a críticas. E eu estou colocando isso em lei, para deixar muito claro. Críticas à conduta pessoal de quem quer que seja. Expressões de humor e sátira. Críticas ao serviço público ou à atividade privada. Sabe o que tem acontecido? Tem gente que vai num lugar, vai num restaurante, por exemplo. Aí faz um vídeo falando: gente, fui no restaurante, fui maltratado, etc e tal. Aí o restaurante entra na justiça contra aquela pessoa e ganha. Isso é uma loucura. Se eu vou no restaurante,
sei lá, se a minha internet é um lixo, eu critico a empresa abertamente, eu não tenho esse direito? Eu não tenho esse direito? Ah, não. Mas a via correta é você entrar com uma ação judicial para exigir a reparação pelos danos causados pelo restaurante. O cara não quer perder tempo entrando com uma ação no restaurante que ele foi maltratado, que a comida estava ruim. Ele simplesmente não quer mais ir e quer falar para os amigos dele não irem. Ele está dando uma recomendação. Hoje não. Hoje você é processado por isso. Críticas contra políticos, deputados, senadores, vereadores, deputados estaduais, presidentes da república. Meu Deus, todo dia milhões de pessoas xingam o presidente da república, independentemente que ele seja. Todos os dias, né, milhões de pessoas xingam prefeitos, governadores, principalmente quem ocupa cargo majoritário, que governa, por causa de má prestação de serviço público, de roubalheira, por aí vai. E sempre foi permitido. Eu odeio você, Bolsonaro. Eu te odeio. Eu quero que você... Eu odeio você! Quando as críticas chegaram no Poder Judiciário e no Ministério Público, que aí o Judiciário falou, opa, gente, não. Criticar ministro do Supremo, não. Dá uma cadeia. Contra político sempre foi aceito e deve ser aceito. Porque o político é um político, ele tá lá representando a sociedade. É como se ele fosse um advogado que tem uma procuração para representar todas aquelas pessoas que votaram nele. Se este advogado está prestando um mau serviço, o representado tem todo o direito de criticá-lo. O judiciário representa a população? Não. Mas o judiciário faz parte do pacto social, que é a nossa Constituição, que é legitimada pelo poder popular. Apesar de não ter mandato, o poder do Ministério Público e do Judiciário vem do povo, pois, repetindo a Constituição, todo poder emana do povo. Não só o poder de quem tem mandato e é eleito pelo povo, mas dos não eleitos também, dos servidores públicos que prestam concurso público também, dos ministros do Supremo Tribunal Federal também, dos procuradores e promotores também. Por isso eles também têm que ser criticados e deve haver o direito de eles serem criticados sim. Artigo 4º. Nenhum órgão administrativo poderá julgar o acerto ou desacerto de críticas ou pensamento. Aqui é muito clara o que eu tô atacando. Eu tô atacando o Ministério da Verdade e Regulamentação de Imprensa. Por quê? O âmbito administrativo é o âmbito do Poder Executivo, que não é o do Judiciário e não é o do Legislativo. É quando, por exemplo, você discute com a Receita Federal, você discute com a Fazenda se você deve um tributo ou não. Você está tendo um conflito administrativo com o Poder Executivo. O que eu estou dizendo aqui? O Poder Executivo não pode dizer se a crítica está acertada, está desacertada, está de acordo ou não está de acordo com a lei. Não é papel do Executivo. Por isso, não pode ter Ministério da Verdade. Por isso, não pode ter tribunal administrativo para julgar o que sai na imprensa, que é o que está na regulamentação de imprensa do Franklin Martins, que mandou durante o governo Dilma, foi derrotado antes mesmo de ser apresentado e que o Lula quer voltar agora. Vamos lá. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, bem como qualquer órgão da estrutura do Estado ou qualquer ideia, são passíveis de crítica. As pessoas que ocupam qualquer tipo de cargo público ou que pela sua atividade habitual estejam sujeitos à atenção midiática por conta de atividade intelectual, profissional ou artística, estão especialmente sujeitas a críticas. E a elas só vai ser devida indenização de fato se tiver um crime cometido contra elas, né? Então, Kim, você está falando que pode descer o pau em político. Isso significa que eu posso falar que ele cometeu um crime sem ele não ter cometido? Não. Aí quem está cometendo o crime é você, calúnia, né? Eu não posso imputar uma falsa conduta criminosa a alguém. Aí você está destruindo a vida de uma pessoa, criando uma mentira que pode inclusive levar essa pessoa a ser presa injustamente. Aí é crime. E aqui eu entro também um pouco no âmbito das redes sociais, porque tem a censura pública, né? E tem a censura privada. Mas tem rede social que estabelece política pública, que estabelece política interna de moderação de conteúdo e só aplica de um lado, aplica de maneira enviesada, não dá direito a recurso. Então a gente trata aqui também da censura privada. As redes sociais poderão ter moderação, claro, exercida por pessoas físicas ou de maneira automática. Inteligência artificial que, em regra,
tira pornografia, tira pedofilia, tira tráfico de drogas. Geralmente a inteligência artificial identifica muito rapidamente esse tipo de coisa, né? A decisão que prejudicar o usuário deverá ser fundamentada de forma objetiva, apontando-se a política que foi violada. Ou seja, você fez uma postagem, a rede social tirou sua postagem do ar, precisa estar especificado, né? Porque hoje, o que a maior parte das redes sociais... Porque hoje, o que a maior parte das redes sociais fazem? O que a maior parte das redes sociais faz? Porque, na verdade, o sujeito da frase é maior parte, não é redes sociais. Tranquilo, gente? Muito fácil, muito sossegado. Simplesmente tira do ar o conteúdo e fala, esse conteúdo viola as diretrizes da comunidade. Mas peraí, eu preciso saber o que eu disse que violou as políticas da comunidade. E qual política foi violada? Senão eu tô simplesmente sendo censurado. É isso, meus amigos. Peço muito a ajuda de vocês para aprimorar, né, esta lei, como vocês sabem. Você que acompanha o meu canal, você apresenta o projeto de lei, aí tem um relator. O relator dá o texto final da lei, né? Esse é meu texto inicial. Sugestões, melhorias, né? Vamos ampliar a liberdade de expressão e garantir o direito à liberdade de expressão no nosso país, que está sendo veementemente atacado pelo governo Lula, pelo Poder Judiciário.